Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio de perguntas e respostas e olha só a pergunta que chegou aqui nos nossos estúdios hoje. O que é que a Bíblia fala sobre contabilidade? Esse é um desafio. Eu fui aqui fazer alguns estudos e eu quero te trazer aqui 3 passagens do que a Bíblia fala sobre contabilidade. Aliás, eu encontrei várias passagens, mas eu selecionei 3 aqui. A primeira, Gênesis 41, 49. Ao longo desse tempo, José juntou todas as colheitas do Egito e armazenou nas cidades os cereais produzidos nos campos ao redor. Armazenou uma quantidade imensa de cereais, como a areia do mar. Por fim, parou de manter os registros, pois havia demais para medir. Veja que profundo esse versículo que traz em Gênesis, logo no início. A contabilidade é uma profissão tão antiga quanto a humanidade, quanto a Bíblia. E veja o que é que diz esse versículo em Gênesis, que José juntou tantas colheitas do Egito, na abundância, mas só que ele mantinha um registro dessas colheitas, até porque para controlar durante o tempo, para controlar o armazenamento, controlar as entradas e as saídas, os benefícios que tinham o uso desse, vamos chamar assim, à época, o patrimônio. Naquela época, os cereais eram o grande ativo, era alimento, mas era ativo, era bens de troca, inclusive. Então, mantinha-se um controle, mas chegou um determinado tempo que a quantidade daquele produto foi tremenda, a quantidade de cereais foi imensa, que ele deixou de registrar. O que é que acontece quando se deixa de registrar? Quando se deixa de controlar o patrimônio? Naturalmente, há perdas. Naturalmente, há descontrole e, naturalmente, há problemas se você não controla o que tem. Falta transparência, falta informações precisas e a contabilidade atua exatamente com o registro adequado de todas as transações, com a demonstração clara de todos os números, com a demonstração clara de todos os resultados. Então, veja que a contabilidade, como uma das ciências mais antigas do mundo, está presente, sim, lá na Bíblia, e eu trouxe para você aqui Gênesis 41, 49, que, se nós pudermos dizer, tratava ali do tema registro, controle e apuração de resultados. E agora eu trago aqui um segundo versículo que está em Coríntios 4, 2. O que se requer desses administradores é que sejam fiéis. A Bíblia, quando vai falar do contador, fala do servo, do administrador, do coletor de impostos. Então, ela referencia várias nomenclaturas para fazer uma similitude com a atuação do então guarda-livros, do então contador daquela época. Portanto, quando ele coloca aqui em Coríntios, o que se requer desses administradores é que sejam fiéis, a Bíblia está reportando, e aqui trazendo quase como um princípio, de que a fidelização das informações, a fidelização do posicionamento, a credibilidade da informação que vem da contabilidade é que torna a gestão eficaz, efetiva, a gestão comprometida com os seus propósitos. Por isso que compete aqui, até dentro da ética contábil, o cumprimento pleno de que as informações sejam verídicas, sejam fiéis aos princípios da contabilidade, sejam fiéis às normas, à legislação corrente do país. Isso é um ensinamento que não sou eu que estou dizendo e nem é a contabilidade que está dizendo. Está na Bíblia e eu creio que se está lá é porque nós devemos prestar muito atenção. Porque a Bíblia é um livro que foi escrito há mais de 2000 anos e ainda hoje tudo o que está lá é atual. E eu estou aqui trazendo para vocês, provocado pelo nosso inscrito aqui, como que a Bíblia tratou a contabilidade. O que é que tem de contabilidade na Bíblia?
Então, eu disse para vocês Gênesis 41, 49, quando tratamos ali do registro, do controle, do patrimônio. Agora, Coríntios 4:2, quando traz da fidedignidade, da fidelidade das informações do contador, do administrador do patrimônio, ser fiel aos seus princípios, fiel ao objeto definido da empresa. Uma empresa nasce para quê? Para ser comércio, serviço, indústria, pois as informações precisam ser fiéis à legislação, fiéis aos propósitos daquela empresa. E o terceiro ponto que eu vou trazer hoje aqui não é um versículo, mas é uma história que vai trazer algo muito interessante, uma reflexão interessante. Jesus escolheu 12 pessoas para caminhar com ele. Um deles era um contador, era Mateus. Mateus, que é inclusive o patrono da contabilidade. Mateus, que era reconhecidamente como um coletor de impostos, mas acima de tudo era o guarda-livros da época. Era quem registrava, controlava, apurava, levava a informação fiel ao Império Romano, fazia todo o controle, apurava as informações. Então, Jesus escolheu Mateus. E veja que uma das características que foi muito presente durante a vida de Mateus, quando decidiu deixar o Império Romano e seguir Jesus, foi registrar com base nas suas habilidades, registrar a história de Jesus, registrar os ensinamentos, os acontecimentos, dar segurança, veracidade às informações, fidelização às informações. Então, ora, se Jesus escolheu para caminhar com você um contador, um homem que tinha em suas características o controle e o registro adequado das informações, a Bíblia já recomenda, a Bíblia já orienta como um livro de orientação humana que cada um de nós, empresários, pessoas profissionais liberais, pessoas comuns, cidadãos que prestam conta à Receita Federal, devem escolher andar sempre ao lado de um profissional da contabilidade, porque isso, acima de tudo, traz tranquilidade e segurança das tomadas de decisão. Além do mais, garante o bom registro e a boa história preservada com atendimento à legislação. É isso, eu quero agradecer aqui, porque essa pergunta foi bem desafiadora, e se a profissão contábil é uma das mais antigas do mundo, está comprovada na Bíblia de que o profissional da contabilidade também era essencial, como é hoje, e, portanto, fica aqui a minha dica a você, profissional da contabilidade, que faça o que tem que ser feito com base nos princípios para garantir cada vez mais o seu valor e a sua essencialidade no mercado. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar.